né? Nós estamos no 25º domingo do tempo comum. E este mês de setembro é um daqueles meses temáticos na igreja, onde nós trabalhamos como tema a Bíblia, Palavra de Deus. E aí nós precisamos, como nós tivemos criação de paróquia, um monte de coisa, o padre ficou lá doente e depois foi para Brasília, faz dias que a gente não se vê. Precisamos recordar algumas coisas para fechar a nossa compreensão do mês da Bíblia este ano. Terminando o mês de setembro, termina aí esse tempo especial da Bíblia. Vamos recordar algumas coisas. O padre dizia lá atrás, há algumas semanas, fazia uma explicação diferenciando, né? Se a Bíblia era a palavra de Deus ou se a Bíblia continha a palavra de Deus. Então, vamos lá. A Bíblia é ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia é ou contém? Lembram por que isso é importante? Sim ou não? Não lembra nada. Você lembra por que esta diferença é importante, sim ou não? Está muito fraco sim, então não lembra nada, não é? O vaso é a flor ou o vaso contém a flor? Isso significa eu posso tirar a flor do vaso e o vaso continua sendo vaso. Eu posso pôr pedra, tirar pedra e o vaso continua sem alterar. O vaso contém flor, o vaso contém pedra, o vaso contém água. Quando se contém, eu posso tirar ou colocar e isto não altera o vaso. A toalha é branca. Dá para eu tirar o branco da toalha? Não, só se eu mudar para outra cor. Mas se ela for azul, dá para eu tirar o azul da toalha? Não, está grudado, está vinculado, está ligado. A Elô, que é professora de português, o Leandro, né, que sabe línguas, aí, verbo de ligação, liga de tal modo que não dá para separar. Olha para quem está do teu lado, né? Os exemplos. Esta pessoa do teu lado é feia. Dá para tirar essa feiura? Não. Olha para o padre. O padre é lindo. Não dá para tirar a lindeza do padre, não é? Então, está grudado, não dá para separar. A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Ela significa que eu não posso tirar nada dela, porque se eu tiro, eu destruo. Não dá para eu tirar o branco da toalha. Se eu tiro, não dá, não tem como. Você destrói a toalha, mas você não tira o branco. Se eu quiser tirar alguma coisa da Bíblia, eu destruo, mas não dá para tirar. Isso é muito importante para a nossa fé, porque quando nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós já começamos a nos diferenciar dos nossos irmãozinhos protestantes. Amamos eles, mas nós temos que entender as diferenças de fé. A nossa Bíblia é igual à Bíblia protestante, sim ou não? Não, porque eles tiraram 7 livros. A Bíblia que sempre existiu, desde lá o início da história da igreja, em 1500 e alguma coisa, 1500, eles tiraram 7 livros. Mas peraí, se a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso tirar nada e nem acrescentar nada. Até há um texto bíblico que vai dizer: ai daquele que tirar ou acrescentar uma só palavra a esse texto. Por que tem esse texto bíblico? Porque já se conhece, já se sabe que a Bíblia é a palavra de Deus.
Bom, uma vez que nós falamos já disso, só estou relembrando coisas que nós já vimos. Depois que sabemos o que é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que eu não posso tirar, não posso acrescentar, é preciso eu saber como ler a Bíblia. Porque um texto fora de contexto, eu faço o que eu quiser com ele. Então eu preciso saber o contexto da Bíblia. Exemplo fácil que eu já citei para vocês, vamos recordando, e eu me lembro que eu peguei o Isaías no dia. Exemplo, o Isaías é um tranqueira, lembra que eu falei isso? Quem estava naquela missa, esqueceram, né, seus cabeçudinhos? Né? Tem que lembrar as missas do padre, não pode esquecer não. Se eu venho aqui e falo, Isaías, seu tranqueira, ajuda o padre nisso. Aí você foi e escreveu, Isaías, o padre disse na missa, o Isaías é um tranqueira. Aí você pegou aquele caderninho, levou embora, aí tem o teu filho, teu neto, passam-se anos, Isaías morre, você morre, aí está lá o teu filho morre, o netinho vai ler o texto. E lá no texto está escrito assim, e o padre disse na missa, Isaías, seu tranqueira. Padre Anderson era um padre ruim, maltratava os fiéis, xingava os fiéis na missa. Está escrito aqui. É verdade o que está escrito, gente, sim ou não? É. O padre não disse para Isaías, Isaías, seu tranqueira? Tá ou não é verdade? Está escrito o que está escrito, é verdade ou não é? É. Mas qual o contexto? O contexto não é revelado no texto. Eu preciso de algo que me dê o contexto. Porque se eu pego só o texto, eu faço o que eu quiser. Eu pego o texto e saio falando, olha aqui, este padre maltratava as pessoas. Este padre era ruim. Ódio ao padre Anderson. Está escrito. E aí, meus queridos, este é o grande perigo. Porque se eu não entendo o contexto, eu até posso acertar, mas se eu tiro do contexto, o meu acerto vai ser um chute. Porque eu pego lá e falo, olha, e padre Anderson disse, Isaías é um tranqueira. Esse padre não presta. Eu posso interpretar assim? Posso. Se eu só estou com o texto, padre Anderson disse, Isaías é um tranqueira. Ah, não, é porque o padre tinha amizade com Isaías. Era um jeito carinhoso de brincar, de explicar a missa. Isso está certo, sim ou não? Tá. Mas, se eu só pego o texto e não sei o contexto, eu posso fazer o que? Se eu acertar, é chute. Se eu acertar, é porque eu chutei. Agora, vocês que estão nesta missa, estão nesse contexto, quando alguém vira e fala, nossa, aquele padre xinga as pessoas na missa, você vai falar que isso é verdade, sim ou não? Sim ou não? Você vai falar que o padre xinga as pessoas na missa? Claro que não. Por quê? Porque o contexto me ajuda a entender o texto. Qual que é o problema que a gente vê? Tem gente que acha que basta o texto. Se não tiver na Bíblia, no texto, eu não acredito. Esse texto diz isso, é isso que está escrito. Mas qual é o contexto? O nome que a igreja dá a esse contexto, o nome do contexto é um nome muito especial. Tradição. A tradição é o contexto que me permite entender e compreender corretamente o texto bíblico. Se eu tiro o texto da tradição, eu até posso acertar na interpretação, mas vai ser chute.
Agora, se eu mantenho o texto na tradição, eu entendo o que aquele texto diz. Aqui vai a segunda diferenciação entre nós e os nossos irmãozinhos protestantes. Porque em 1500 eles passaram a dizer: a tradição não é importante. O que importa é o texto. O que importa é o que está escrito no texto. Mas se eu tiro o texto do contexto, gente, quer dizer, qualquer pessoa que minimamente usa o cérebro, um mínimo de neurônio, consegue perceber que se eu tiro o texto do contexto, eu tenho um perigo enorme. Vocês, meus queridos, não podem cair nesse tipo de ideia. Porque está escrito, por exemplo, lá na Bíblia, está escrito olho por olho, dente por dente, sim ou não? Está escrito. E a gente vai viver assim? Lá na Bíblia, tem um dos textos que vai dizer: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. É para odiar o inimigo? Ai, padre, eu quero essa passagem, agora eu encontrei. Hã? Claro que não. Então, nós precisamos entender qual é o contexto do texto bíblico, senão a gente erra. Quando os nossos irmãozinhos tiraram a tradição da fé deles, eles cometeram um grande erro. Um grande erro. A nossa fé católica, ela tem 3 pilares. Nós não somos só a Escritura. Nós acreditamos que um dos grandes pilares da nossa fé, a Sagrada Escritura. Outro pilar, a Sagrada Tradição. O contexto que é sagrado, senão a gente erra na interpretação. E o terceiro pilar, o magistério da igreja, a reflexão que a igreja faz do texto no contexto. Quer ver uma das coisas interessantes? Vamos falar de um texto bíblico e o como que ele é problemático se a gente tira da tradição. Quer ver aquela passagem bíblica que vai dizer assim: Nossa Senhora ficou grávida, Nossa Senhora recebeu a mensagem do anjo: você vai conceber e dar à luz a um filho. Ótimo, ficou grávida. São José, e aí o texto vai dizer assim: São José, o justo, sabendo que Maria estava grávida, desejou, pensou, é alguma coisa assim o termo, a tradução, pensou em abandoná-la em segredo. Vocês lembram desse texto? Lembra ou não? Aí o padre já ouviu de tudo. Porque se eu pego só esse texto, eu faço o que eu quiser. São José desconfiou de Nossa Senhora, que ela estava grávida de outro homem. Então ele quis abandonar Nossa Senhora. Eu posso interpretar assim o texto? Se eu só estou lendo o texto, eu faço com ele o que eu quiser. A Nossa Senhora abandonou porque São José queria abandonar, porque estava duvidando. Nossa Senhora ficou grávida de outro homem. É por isso que São José não queria passar essa vergonha. Como que ele ia criar o filho de outro? Ele duvidou. Aí o anjo apareceu e falou: não, José, ela foi fiel sim, pode casar com ela. Eu posso interpretar assim, gente? Sim ou não? Sim ou não? Se eu pego só o texto, eu faço o que eu quero. Agora, qual é o contexto? Como que a igreja nos ensina a interpretar esse texto? Olha os detalhes. O texto bíblico vai dizer assim: José, o justo. Esta expressão, o justo, significa santo. Era alguém santo, não era qualquer um, não era nós. Era José, um santo. Sabendo que Maria estava grávida, pensou em abandoná-la em segredo. Bom, gente, se ele era um santo, ele não podia julgar Nossa Senhora erroneamente. Ele não podia fazer um erro de abandono, não, porque senão ele não seria justo, ele seria injusto.
E o texto bíblico é preciso, São José o justo. E aí então, a igreja vai nos ensinar que José, ele olha para Maria, ele sabe que Maria é a escolhida de Deus, ele sabe que Nossa Senhora é aquela que recebeu a grande graça e missão, é a escolhida entre todas as mulheres. Só que quem é ele na fila do pão? Não sou ninguém. Quem sou eu para estar perto da escolhida? Eu ser o marido da escolhida de Deus? Quem sou eu? Em uma posição de humildade e justiça, José fala, não tem como eu ficar perto dela, porque eu na minha pequenez, macular a grande mãe, quem sou eu? E é numa atitude santa, de humildade, que São José pensa em abandoná-la. O abandono que José deseja no coração, é um abandono fruto da santidade dele, que se sente indigno de estar perto da grande mãe de Deus. Aí o anjo aparece e fala, não José, você é o escolhido de Deus, você é o pai de Jesus, toma Maria por sua esposa. Aí José, cai a ficha, tá bom, então eu vou obedecer a Deus. E num coração humilde, se aproxima e toma Maria como esposa. Gente, é totalmente diferente a interpretação, sim ou não? Quantos de nós já havíamos ouvido esta interpretação da igreja? Erga a mão, deixa eu ver nessa missa. Quem já havia visto esta interpretação da igreja? Olha lá. E numa passagem tão forte, e a gente quase não conhece. Muitos de nós, para vermos o perigo de interpretar o texto fora do contexto. Padre, então como nós devemos ler a Bíblia? E agora a missa de hoje, porque até agora eu só retomei coisas, né? Como ler adequadamente a Bíblia, então? Resposta mais simples. De um lado a Bíblia, do outro lado o catecismo da Igreja Católica. Porque o catecismo apresenta para nós a tradição, o contexto interpretativo do texto bíblico. Até no final do catecismo, tem lá um monte de passagens bíblicas. A gente lê o texto e o modo como o catecismo fala do texto. Lê o texto e o modo como o catecismo fala do texto. Ai, padre, o senhor não vai dar um curso bíblico? O melhor curso bíblico, queridos, é o catecismo. Ele é o melhor curso bíblico que nós temos, porque ele nos apresenta o texto bíblico dentro da tradição da igreja. Um dos grandes problemas que o Papa Bento XVI alertou é para o método histórico crítico de interpretação bíblica, porque o método histórico crítico tira o texto da tradição. É um método protestante, não é nosso. É um método judaico, não nosso. Nós católicos lemos o texto na tradição da igreja. E você já sabe agora por quê. Ah, mas aqui, calma. Qual é a tradição? Qual é o contexto? Para ler a Bíblia adequadamente, leia Bíblia de um lado, catecismo do outro. Uma coisa que nós católicos não fazemos. Cadê a minha pastinha? Está aí a pastinha de aviso? Cadê minha pastinha de aviso? Vai buscar minha pastinha de aviso. Nós católicos não fazemos a Bíblia de horóscopo. Vocês já viram? Católico fazendo a Bíblia de horóscopo. Quer ver? A frase que o padre ouve é assim: deixa eu tirar uma palavra. Deixa eu tirar uma palavra de Deus para mim hoje. Isso é fazer a Bíblia de horóscopo. Cadê minha pastinha? Devolve minha pastinha, vem cá. Segura o microfone para mim aqui, fofo. Vem aqui. O que o católico que não sabe ler a Bíblia faz? Faz de conta que é a Bíblia. Ai, Jesus hoje manda uma palavra para mim. Ave Maria, cheia de graça, Nossa Senhora ilumina uma palavra. Eu quero hoje. Vamos ver agora. E aí abre a Bíblia.
E aí vai com o dedo assim. Onde vai ser? Onde? Vai olhar. Aí o Padre Léo tinha uma história ótima. E Judas foi e se enforcou. Deus, olha, falei, não. Esse não é para mim, não quero. Esse não, Jesus. Outra é a outra. O senhor não sabe o que o senhor está fazendo? Não. Manda outra. Ave Maria, Maria de Nazaré, ajuda nós. Até amassei o meu papel. Aí abre de novo. Vou do outro lado agora para não ser a mesma. E vai você e faça o mesmo. E aí? Obrigado, fofo. Judas foi e se enforcou. Vai você e faça o mesmo. Hã? Isso que dá católico que não sabe ler Bíblia. Acha que pode ficar fazendo horóscopo. Bíblia não é horóscopo, gente. Porque você vai descontextualizando, vai pegando o texto de qualquer... Não é assim que nós lemos a Bíblia. E aí então, a maneira correta, melhor. Nós sabemos que Bíblia, biblion em grego significa biblioteca. A Bíblia é um conjunto de livros e que nós devemos ler o livro inteiro. Pega um livro bíblico, exemplo, Carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta. Lê do começo ao fim, para você entender tudo. O caminho que Jesus fez, a história contada por São Paulo, como foi. Antes do livro, tem ali uma introdução, principalmente na Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino. Nós temos uma introdução maravilhosa para nos ajudar no contexto, visualizarmos o que está acontecendo. Depois desse contexto, a gente lê o texto e lê o texto inteiro. Se a gente não faz isso, a nossa leitura bíblica é muito comprometida. Então, qual que é a dica que o padre dá esse ano para vocês? Leiam a Bíblia, lê antes a introdução que tem. Principalmente nestas duas Bíblias, a introdução é uma introdução muito boa. Bíblia do Peregrino e Bíblia de Jerusalém. Mas se você tem lá uma tradução da Ave Maria, não tem problema, lê o que está ali. Mas é que mais profunda está na Bíblia de Jerusalém e Bíblia do Peregrino. E depois você lê o texto. Lê a carta de São Paulo, lê os evangelhos, mas lê do começo ao fim, um pouquinho por dia. Você vai entendendo a história. É assim que o padre prepara as homilias, as coisas que a gente precisa arrumar na igreja. Senão, sai tudo do contexto. Bem, terminada esta parte bíblica, para fecharmos o mês da Bíblia, agora o padre vai pontuar algumas coisinhas só do evangelho de hoje. O evangelho de hoje é muito interessante. Jesus estava caminhando na Galileia e ele estava ensinando algumas coisas importantes. Sabemos que é importante porque Jesus repete pela 6ª vez o que ele está falando. Professor, quando o assunto é importante, ele repete. Quando o assunto não é importante, a gente vai mais rapidinho. Mas quando o negócio é importante, ele volta, ele repete. Mas mesma coisa o padre. Mas o padre repete. Mas você já gravou, criatura? Gravou nada, tanto é que o padre perguntou, você já esqueceu? Né? E uma das coisas que era mais importante que Jesus estava falando, por isso ele repetiu, é uma coisa que eu falo muito na missa com vocês. Olha para quem está do teu lado, olha. E fala assim, você vai morrer. Pode falar. Isso é uma das coisas mais importantes que Jesus estava ensinando. Ele dizia assim, olha, o Filho do Homem vai morrer. Vai passar por sofrimento, ser entregue aos homens, mas vai morrer e depois de 3 dias, ressuscitar. Aí começou o problema.
Porque os discípulos, diz o texto bíblico, os discípulos ouviram aquilo, não entenderam nada e não perguntaram porque tinha medo. Olha como isso é igual a gente. Gente, os discípulos falar de ressurreição. Vocês lembram quando o padre chegou aqui na paróquia? Eu fazia uma pergunta. Gente, o que ressuscita? É o corpo ou a alma? É o ou é a alma? O que ressuscita? Vocês não estão convictos, não? O que ressuscita? Creio na ressurreição da alma. É assim que a gente reza? Não. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. A gente reza no creio, né? Mas eu cheguei aqui, quanta gente não... a alma que ressuscita, a alma. Lembra disso? Imagine, nós, 2000 anos, não entendemos o que é ressurreição. Imagina os discípulos. Jesus falou, vai morrer, vai ressuscitar. Os discípulos, entendendo nada. E não perguntavam também, por quê? Porque tinha medo. Então, além de não entender, não perguntavam. Igualzinho nós, igual nós, a gente não entende e a gente também não pergunta e fica lá caçando borboleta. Jesus viu aqueles discípulos cabeçudos, ele ensinando coisa importante, eles lá caçando borboleta. Terminaram a caminhada, chegaram em Cafarnaum. Jesus vai retomar aquilo que é importante. Só que ele vai retomar de outra forma. Vocês, meus discípulos que estavam caçando borboleta, vocês estavam conversando o quê? No caminho. O que vocês estavam papeando na hora da missa? Estavam conversando o quê? Prestar atenção? Não. Igual meus amigos, Felipe, né, Felipe? Se o padre não vê. Claro que vê tudo. O que vocês estavam conversando na hora da missa? Entenderam? No caminho vocês estavam vendo o quê? Aí eles estavam com vergonha de falar, porque estavam falando um assunto totalmente diferente. Quem que é o melhor? Quem que é o maior? Quem que é o mais importante? Assunto totalmente fora daquilo que Jesus estava ensinando de importante. Jesus começa então a fazer um ensinamento forte. Você quer ressuscitar? Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Aqui erga a mão. O caminho do céu é único. Se você quer ser o primeiro, seja o... Ixi, que moleza. Se você quer ser o primeiro, seja o... Não prestar atenção, não? Gente, aqui é o problema desse evangelho, que eu gosto tanto dele. Por quê? Porque nós temos ali uma conjunção aditiva. Ou seja, há duas obrigações. Se por exemplo, como que é o nome da senhora? Ângela. Dona Ângela, eu vou dar para a senhora me emprestou, agora eu vou devolver. Uma banana e uma maçã. A senhora me emprestou uma banana e uma maçã. Eu tenho que devolver o quê? Uma banana e... Se eu devolver só a banana, está certo? Não. Se eu devolver só a maçã, está certo? São as duas coisas para eu cumprir a obrigação. Ela me emprestou. O adimplemento obrigacional, a minha obrigação só é cumprida quando eu devolvo as duas coisas, a banana e a maçã. Você quer ser o primeiro? Você quer ir para o céu? Seja o último e... Não é só ser o último. Sabe o que é? Eu quero ir para o céu, padre. Eu quero ser o primeiro a entrar lá no céu. Seja o último. Padre, mas eu sou o último. Eu sou tão último que eu sento na última fileira da missa. Não é isso não. Né? Não é isso não. Eu fui na outra missa, lá no... Aqui, olha esse banco. Primeiro banco vazio, ali.
E a gente vai lá para o fundo, né? É isso ser último? Não. Ser último tem características. O último, ele tem sinais. E é isso que o texto está mostrando para nós. O último, a palavra aqui, ser o último, é uma palavra genérica com várias espécies. E uma das especificações do ser último, como nós podemos caracterizar uma pessoa que é última, é a medida que ela serve. O último serve. Se você chega para alguém na missa, por exemplo, lá na Grécia, onde eu fui, vamos ajudar a igreja. Não, eu não quero, não dá, não tenho tempo. A pessoa que tem esse comportamento, ela tem um comportamento de orgulho, não de serviço, porque ela é melhor que os outros, então não precisa servir, não precisa ajudar, não precisa se colocar nas mãos de Deus. Você quer ser o primeiro, seja Sabe um exemplo de último e servidor de todos, que eu adoro? O exemplo é o pano de chão. Vocês já viram o pano de chão? Para que serve o pano de chão? O pano de chão serve para a gente passar o pé. A gente passa o pé no pano de chão e limpa, e limpa. O pano de chão é aquele que você vai passando nos lugares, arrumando, limpando, passa ali. Mas qual é o valor do pano de chão que você dá? Nenhum. O pano de chão, se não é ele, o lugar que você está aqui, você não ia estar, sabe por quê? Ia estar fedendo. Quantas sujeiras a gente não produz em casa, e se não é o pano de chão, tudo fica horrível, largado, fedendo. Então o pano de chão, ele faz a mudança. Mas qual que é o valor que a gente dá para o pano de chão? Onde você coloca o pano de chão? Lá na tua casa talvez tenha um vaso bonito. Lá na sala, aquele vaso lindo, que todo mundo olha e vê o vaso. Olha que vaso lindo. Mas se não for o pano de chão, ninguém nem chega perto daquele vaso. Porque aquele vaso, ninguém vai aguentar chegar. Agora, quem ocupa o lugar de destaque na casa? O vaso ou o pano de chão? Você tem um lugar bonito. Olha o meu pano de chão, como ele está guardado. Como você fala do pano de chão para a pessoa que está do teu lado? Fala, oi, tudo bem? Nossa, vai lá em casa, eu tenho que mostrar meu pano de chão para você. Você faz isso? Nossa, tem uma coisa tão importante, um pano de chão. Gente, uma beleza pano de chão. O pano de chão é último ou não é? Mas se ele não é presente na casa, tudo vira sujeira. O que é que Jesus está ensinando aqui? Sermos pano de chão, gente. Se a gente não é pano de chão, as coisas que precisam acontecer não acontecem. Se a gente não serve, e servir não é fácil. Sabe por quê? Porque servir é receber a sujeira dos outros. Servir é ir limpar o que ninguém quer. É tocar as misérias que ninguém quer chegar perto. Isto é ser último. Não é o destaque. Só que, se você quer ser o primeiro, seja o... não, está muito fraco. Agora comigo... Não, o padre não gastou esse tempo na homilia para você responder dessa maneira, não. Se você quer ser o primeiro, seja o... E servidor. Como você está servindo, hein, meu querido? Minha querida? Servindo na tua casa, qual foi a última vez que você virou para a tua esposa e falou, meu amor, não. Eu vou pegar esse prato e eu vou lavar o prato para você descansar. E cuida da esposa. Quando foi a última vez? Você, marido, quando foi a última vez que serviu? Você, esposa, quando foi a última vez que você disse assim, meu marido, eu só vou ficar sentada do teu lado na televisão. Eu não vou abrir a boca, eu vou ficar quietinha. Quando foi a última vez que você cuidou ali da situação? Quando foi a última vez, filhos?
Porque os pais normalmente servem muitos filhos, é normal. Mas e você como filho? Quando foi a última vez que você olhou, cuidou, sentou para ouvir os pais? Ai, mas meu pai e minha mãe ficavam lá, não. Nem dou atenção. Quando foi a última vez que você fez isso? E aí, meus queridos, na igreja, como você está servindo na igreja? Você acha que basta sentar aí no banco? Achar que é o último? Quando não servimos, somos orgulhosos. Aquele que não serve porque se acha melhor do que os outros. Então não preciso servir, porque eu sou o vaso. Eu não sou pano de chão, eu sou o bom. É isso que Jesus está corrigindo. E aqui na igreja, qual o lugar que você quer ocupar? Quer ocupar o primeiro ou o último? E servidor. Eu não consigo conceber uma paróquia que não serve. Eu não consigo conceber uma igreja que não tenha entendido o lugar do serviço. Eu não consigo entender um católico que se diz católico, que não tenha presente no coração o realmente servir o próximo, a igreja, as pessoas. E aí diz o texto bíblico, o exemplo que Jesus mesmo dá. Aquele que serve a um destes pequeninos, a esta criança, é a mim que serve. Quando servimos na igreja, quando servimos na família, quando servimos no trabalho, quando nos tornamos pano de chão, é ao Cristo que estamos servindo. Não esqueça isso. E não seja orgulhoso como Satanás. O que Satanás fez foi, eu não vou, porque eu sou tão bom, eu não vou adorar um Deus que se fez homem. É o orgulho. Jamais eu vou fazer isso, porque eu sou bom. Orgulho é de Satanás. E quando não servimos, estamos fazendo o caminho dele, gente. Esse texto é muito forte, hein? Você quer ser o primeiro ou o último? Se você quer ser o último de verdade, tem gestos. E o gesto é servir. Servir a Deus, servir o próximo, servir o necessitado. Logo, esta é, acho que a primeira missa. É a primeira missa que eu rezo aqui como paróquia. Porque semana passada eu não pude rezar, mas nesta primeira missa como paróquia, eu acho que já dá para dar um direcionamento para o nosso coração do que Deus quer. Ele não quer gente que ocupe banco de igreja. Ele não quer gente que fique aqui querendo ser os primeiros. Ele quer pano de chão. Porque é o pano de chão que faz a diferença. Ninguém valoriza. Mas somente os panos de chão que pode fazer a diferença na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso mundo. O nosso mundo quer os primeiros lugares. Nós não, gente. Nós não precisamos, porque nós não precisamos ser, nós precisamos que o bem aconteça. Nós precisamos que este lugar esteja limpo, arrumado, para Deus fazer a obra dele. Mas se não for o pano de chão, isso não vai acontecer nunca. Que sejamos então estes panos de chão no meio da humanidade. E que Deus nos ajude na nossa caminhada de fé. Você não está aqui por acaso, hein? Não está aqui por acaso, não. O que Deus quer do teu coração? Você não veio hoje à toa, filho. Podia não ter vindo, mas você veio porque Deus quis te trazer. Olha no teu coração como você está servindo. É assim que a gente é último. Que Deus nos ajude, porque não é fácil ser pano de chão, não é fácil. Mas é necessário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.